Tempo que der? Tá bom. Tá bom? Começamos? Tá bom. Olá, pessoal. Meu nome é Felipe Ades, eu sou médico oncologista. Hoje estou aqui com o pessoal do Instituto Espaço de Vida para a gente conversar um pouco sobre o câncer de próstata. Antes de começar, pessoal, desculpa o atraso, viu? Eu sou carioca, então sempre sou surpreendido pelo trânsito de São Paulo. Estava um pouquinho longe, calculei errado o tempo e ainda teve o show do Bruno Mars, que está acontecendo aqui do lado, então o Bruno Mars atrapalhou também um pouco o horário da live. Mas vamos lá, eu vou aqui, antes de começar, eu vou compartilhar também, viu? Já estamos no ar, vou compartilhar na minha página. Aqui, aqui estou eu. Beleza, então quem puder compartilhar, compartilhe, quem puder mandar pergunta agora e quiser, mande suas perguntas, tá? E a gente vai estar respondendo todas durante esse live aqui. Gente, então antes da gente começar respondendo, já compartilhei aqui na minha página. Antes de começar com as perguntas, me prepararam aqui um roteirinho para a gente falar sobre a câncer de próstata em geral e a próstata, né? Tá legal o som? Tá tudo certinho aí? Tá funcionando? Última checagem antes de a gente começar. Tá legal? Tá baixo o som? Vou ficar mais perto aqui. Pera aí, e agora? Tá bom? Então acho que eu tenho que mudar aqui, ó. Não é aqui o treco? Eu tenho um microfone igual a esse. Vê agora se tá bom. Melhorou? Vê aí. O meu microfone melhora quando eu faço isso. Foi? Espera aí que vamos checar. Enquanto vamos checar, eu vou conversando então sobre o que é a próstata, o câncer de próstata. Então, o que é a próstata, né? A próstata faz parte do sistema reprodutor masculino. Ela é uma glândula que tem como função liquefazer ali o sêmen e facilitar dessa maneira a fecundação na reprodução humana, né? A próstata ela fica embaixo da bexiga, né? Se a gente imaginar, a bexiga ela fica repleta de urina, é o lugar onde se acumula urina, a próstata fica logo embaixo da bexiga. Ela tem um tamanho mais ou menos de uma noz, assim. E a uretra, que é por onde passa, é o canal por onde passa a urina que vai até o pênis, passa pelo meio da próstata, né? Então é importante a gente saber essa relação da próstata com a bexiga e com a uretra, porque muitos dos sintomas vão ser relacionados a esse posicionamento da próstata em relação aos outros órgãos do sistema gênito-urinário, né, do ser humano. Tá? E o que é o câncer de próstata? Ele é uma proliferação exacerbada, uma proliferação anormal das células da próstata, das células que produzem essas secreções seminais ali. Né? Então, ele é um câncer do aparelho reprodutor masculino. Quais são os principais fatores de risco para o câncer de próstata? Por que ele aparece? O principal fator de risco é uma coisa que a gente não pode evitar, que é a idade. Né? Quanto mais velho é o homem, maior a chance daquele homem vir a desenvolver um câncer de próstata. Tá? Outros fatores de risco importantes para câncer de próstata. Pessoas que têm história familiar de câncer de próstata. Né? Se você tem na sua família um pai, um irmão, um avô, alguma pessoa que teve câncer de próstata, a tua chance de desenvolver essa doença é um pouco maior também. Tá? E o câncer de próstata ele é um câncer que cresce muito estimulado pelos hormônios sexuais masculinos, pela testosterona. Então, uma boa parte dos tratamentos vai interferir com a ação da testosterona nas células da próstata e, por consequência, nas células do câncer de próstata. Tá? Então, isso é importante a gente saber. Como a gente falou antes, um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento do câncer de próstata é a idade. Então, é mais comum você ver câncer de próstata em pessoas mais velhas. Tá? E os sintomas mais comuns do câncer de próstata são sintomas relacionados ao crescimento da próstata e a relação dela com aqueles órgãos que estão ao lado. Né? Então, quando a próstata cresce, ela pode obstruir a passagem da urina por dentro da uretra, né? Porque a uretra passa por dentro da próstata. Então, esse é um sintoma do câncer de próstata. Por vezes, o câncer pode crescer, inflamar a uretra e sair um pouco de sangue na urina, tá? E da mesma maneira, pode ser um pouco de sangue junto com o sêmen, porque ele pode inflamar aquilo ali também, tá? O problema dessa questão dos sintomas e o câncer de próstata é porque esses sintomas não são exclusivos do câncer de próstata, né? Existe uma condição que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, que é um aumento normal da próstata, que acontece com a idade, que dá os sintomas parecidos, né? Então é muito difícil a gente dizer que é câncer de próstata apenas por esse sintoma. Pode ser também a tal da hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata por conta do envelhecimento normal do homem. Tá? Então, essas são as principais coisas que a gente tem que entender. Assim, uma doença que é difícil de dar um sintoma específico, porque confunde um pouco com doenças benignas.
É uma doença que vai acontecer na maior parte das pessoas mais velhas, tá? E aí a gente vai depois ter que conversar um pouco sobre isso para entender um pouco do rastreamento, por que ele modifica, quem tem que fazer, quem não tem que fazer, tá? Toma um golinho d'água aqui. E outra coisa importante a gente saber é que existem vários tipos diferentes de câncer de próstata, tá? Você tem desde doenças que são doenças muito rápidas e que podem rapidamente crescer e se espalhar para órgãos à distância, até doenças mais lentas, que vão crescer muito devagar e a pessoa vai poder conviver com aquela doença sem ter nenhum sintoma e vir a falecer mais velho por uma outra causa, né? Não vai ser o câncer de próstata que vai levar aquela pessoa a vir a falecer. Então a gente tem que também diferenciar isso, tá? Então vamos entender aqui como é que a gente faz uma coisa, como a gente faz outra. Então, quais são os exames então que a gente faz para detectar? A primeira coisa que a gente tem que pensar é: existe então uma necessidade de eu fazer um rastreamento para o câncer de próstata? Eu tenho que fazer exames de PSA, toque, enfim, qualquer tipo de exame para detectar se a doença está presente ou não, tá? Muita gente acha que sim, porque a gente já vê isso acontecer em câncer de mama, né? Quando você faz a mamografia, aquele exame preventivo que a gente chama, né, para o câncer de mama, você consegue detectar a doença e aí reduz o número de mortes por aquela doença, tá? E no câncer de próstata essa lógica funciona, não é bem a mesma coisa aqui, tá? Não é tão importante essa redução de mortalidade quanto a gente vê com câncer de mama, né? Então, temos que diferenciar aqui duas coisas. Primeiro, a gente consegue achar mais câncer de próstata quando a gente faz o rastreamento com PSA e toque? Sim, a gente consegue detectar mais doenças se a gente faz esse rastreamento, né? Esses exames preventivos que a gente chama. Fazer os exames preventivos reduz a tua chance de morrer por câncer de próstata? Nesse caso existe uma dúvida. Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Porque existe o câncer de próstata lento, que não vai levar nunca aquela pessoa a falecer. E boa parte dos cânceres que a gente detecta pelo rastreamento são cânceres lentos, né? Então a gente vai acabar fazendo uma cirurgia ou algum tipo de tratamento para uma doença que nunca levaria aquela pessoa a falecer. Ah, mas então quer dizer que não adianta? Adianta. Vai ter um ou outro que você vai pegar que vai ser uma doença grave, que aquela pessoa vai ser curada por conta do rastreamento. A maior parte das pessoas não é a maior parte das pessoas, como é o caso de câncer de mama, né? Câncer de mama é a maior parte que a gente detecta, são doenças graves que a gente tem que operar e salva a vida daquelas pessoas. Câncer de próstata, a maior parte das pessoas que a gente detectar a doença não é uma doença grave que vai levar aquela pessoa a morrer, tá? Não é para a gente sair também com a ideia de que câncer de próstata não é uma doença que mata. Ela é uma doença que mata se não tratada, né? Mas saber que o rastreamento ele não é capaz ou ele não é muito eficaz em reduzir a mortalidade por essa doença. Tá? Então, qual é a solução? Então, ninguém faz, todo mundo faz. Como é que a gente equaciona isso, né? Não tem nenhuma sociedade médica no mundo hoje que te diga é para todo mundo fazer o rastreamento de câncer de próstata. Da mesma maneira, não tem nenhuma sociedade médica que diga não é para ninguém fazer o câncer de próstata. O que a gente recomenda hoje? Que a decisão de fazer um rastreamento do câncer de próstata seja partilhada entre o médico e a paciente, ou a pessoa que está interessada nessa questão do rastreamento. O que a gente tem que fazer então? Conversar com cada homem que se interessa por fazer o rastreamento por câncer de próstata e pesar os riscos e os benefícios desse rastreamento. Tá? Então, quais são os benefícios? É muito claro, né? Você detectar uma doença que poderia levar aquela pessoa a falecer e tratar precocemente, curar aquela pessoa. Tá? E qual é o risco? O risco é você detectar uma doença lenta, que não levaria aquela pessoa a morrer e ela se submeter a tratamentos que podem ter efeitos colaterais e a pessoa vai ter efeitos colaterais a troco de nada, digamos assim, né? Porque a doença não levaria a pessoa a morrer. Tá? A pessoa, então, consciente desses riscos e benefícios, decidiria junto com o médico, ok, quero fazer o tratamento, não quero fazer o tratamento, o rastreamento. Quero fazer o rastreamento, não quero fazer o rastreamento. Tá? Então, é uma decisão individual. Não é para todo mundo fazer, é para todo mundo conversar sobre a possibilidade de fazer rastreamento com o médico. Tá? Porque, realmente, a redução de mortalidade não é tão grande. Tá? A gente vai curar algumas pessoas sim, e outras pessoas a gente vai tratar sem que a doença vai levar a pessoa a falecer. Tá? Então, é diferente aqui, tá? Câncer de mama e câncer de próstata. Mama todo mundo tem que fazer, próstata todo mundo tem que conversar com o médico para saber se vale a pena sim ou não fazer aquele rastreamento. Tá? Existe um grupo de pessoas que a gente recomenda fazer, essas pessoas têm que fazer.
Sim, existe um grupo que a gente sabe. Então, pessoas que já têm parentes, né, que têm câncer de próstata. O pai teve, o irmão, enfim, o avô. Essas pessoas, a recomendação de fazer rastreamento é mais importante, né? Porque a gente sabe que o risco é maior. Outra que a gente sabe, homens que têm aquela mutação do BRCA, sabe aquela mutação da Angelina Jolie? Esses homens têm um risco um pouquinho maior de ter câncer de próstata. Não é como câncer de mama, né? Não tem que tirar a próstata profilaticamente, né? Antes da doença aparecer, mas esses homens se beneficiam de fazer rastreamento, tá? Existe uma recomendação um pouco mais fraca, mas que existe, né? Que é homens negros. Homens negros têm um pouco mais de câncer de próstata do que homens brancos. Então, para negros, a gente tem que pensar em fazer o rastreamento. Então, as recomendações mais fortes são, primeiro, para quem tem parente com câncer de próstata, para homens negros e para quem tem uma mutação sabida do BRCA. Para esses 3 grupos de pessoas, a gente recomenda fazer o rastreamento. Para todos os outros homens, a gente recomenda conversar com o seu médico, pesar os riscos e benefícios, e aí decidir se quer fazer sim ou não, tá? O que não pode acontecer é o seguinte: não quero fazer o toque retal. Não quero fazer porque tem preconceito, não quer o toque e tal. Isso é uma bobagem, né? O toque retal é um exame médico que não tem nenhum problema. Você pode não querer fazer por conta de efeitos colaterais do tratamento. Se você conhecer agora por conta de um preconceito, por causa de um exame besta que é o toque retal, é uma bobagem, né? Mesmo porque tem muitos países do mundo que nem fazem hoje o toque retal para fazer o rastreamento, fazem só por PSA, né? A França, por exemplo, é um país que só usa o PSA para fazer rastreamento. Então é razoável a gente fazer rastreamento só com PSA hoje, tá? Depende do médico, depende do paciente, depende do país que você está, tá? Cada um vai ter uma política diferente, né? Então, mas esses são 2 exames que podem ser feitos para rastreamento. O PSA sempre vai ser feito, tá? Que é o exame de sangue para dosar o PSA. E o toque retal, sim ou não, depende do seu médico, depende do país que você está. Tá? Então, o que é o PSA? Então, aqui, ó, tem uma pergunta aqui. Qual idade a gente começa então, a fazer o rastreamento? Em geral, se a pessoa quer fazer o rastreamento, está consciente ou tem indicação, a gente faz a partir dos 50 anos. Né? Enquanto mamografia a gente recomenda a partir de 40, o rastreamento para próstata a gente recomenda a partir de 50, para aqueles homens que entendem os riscos e benefícios e estão dispostos a fazer. Tá? E o PSA o que é? O PSA é uma substância que a próstata produz. Não é que o câncer de próstata produz, a próstata normal produz também. Tá? E ele produzindo essa substância, ela acaba caindo no sangue. E a gente tem exames de sangue que conseguem medir a quantidade de PSA. Tá? Então, aumento de PSA, existe um valor máximo, assim, esse valor aqui, a partir daqui já é câncer de próstata. Não tem um valor máximo, um valor mínimo que te diga, não tem câncer, e máximo que te diga, tem câncer com certeza. A gente tem que usar de algumas coisas para quantificar ou para ponderar se aquele PSA é um valor que é suspeito ou não é suspeito. Uma das coisas que a gente usa é a quantidade de PSA em relação ao tamanho da próstata, né? A próstata em geral tem 20 gramas, então um PSA de 1, 2, assim, até vai, né? Para uma próstata de 20 gramas. Agora, se a próstata tem 20 gramas e o PSA está 5, tem muito PSA para aquela próstata daquele tamaninho, tá? Então a gente acha que fica mais suspeito. Digamos, tem um homem que tem uma próstata que a gente está estimando ali pelo exame de imagem que tenha 80 gramas. Às vezes acontece, né? Na hiperplasia prostática benigna. E o PSA dele é 6. A gente ficaria relativamente tranquilo com PSA de 6 com uma próstata de 80 gramas, tá? É lógico que isso aí não é uma verdade absoluta, tá? A gente tem que sempre ponderar. Outra coisa que a gente leva em consideração para avaliar se o PSA é importante ou não é a velocidade com que ele vai mudando ao longo do tempo, né? Não é uma dosagem simples, é uma dosagem ao longo do tempo. Então você fez o PSA num ano, aí deu 1. No ano seguinte, 1.2. No ano seguinte, aí dá 1.8. Aí você fica, opa, está subindo muito rápido. Está subindo mais do que o esperado. Então já fica com uma suspeição maior de que aquele crescimento rápido do PSA possa estar relacionado ao câncer de próstata, porque o câncer de próstata produz mais PSA do que a próstata normal. Tá? Então essa é o exemplo que a gente chama de velocidade de PSA, ou tempo de dobra. Quanto tempo demoraria para ele dobrar? Então a gente vai levando essas coisas em consideração, né? O tamanho da próstata e o PSA, a velocidade com que ele muda. Tá? Então tudo isso são coisas que a gente leva em consideração. Outra coisa que tem ficado mais forte recentemente são os exames de ressonância da próstata, né? Não é uma coisa que é universalmente aceita, está sendo cada vez mais utilizado e mais aceito, mas ainda não está em uso corriqueiro, que é quando você tem aumento do PSA, você faz uma ressonância, que é igual a ressonância de crânio, enfim, o mesmo exame, só que da próstata. E aí você vai olhar se tem algum nódulo na próstata. Se tiver algum nódulo, alguma coisa diferente no exame de imagem,
já fica mais suspeitando de que aquele elemento de PSA possa estar relacionado com esse nódulo específico, tá? Então são maneiras de refinar que a gente tenta usar. Não existe um exame que seja fantástico, que vai resolver todas as coisas, mas a gente vai arrumando, tá? Em geral, o diagnóstico não é tanto o problema, a gente acaba fazendo o diagnóstico. O que a gente tem mais problema é em determinar, depois do diagnóstico, se aquela doença é uma doença lenta ou uma doença rápida. Então a gente vai falar um pouquinho disso agora também, tá? Então, digamos, fez o PSA, aumentou, está com suspeição de ser câncer de próstata, ou fez toque retal, palpou um nódulo, ou o PSA está alto e você viu um nódulo no exame de ressonância. O que a gente tem que fazer em seguida para detectar ou para saber se aquilo ali é um câncer de próstata? Como qualquer doença que a gente suspeite em oncologia, a gente vai ter que fazer uma biópsia, que é retirar um pequeno fragmento e olhar no microscópio para ver se aquelas células têm características de câncer de próstata, sim ou não, tá? Então, quando você tem suspeição, você vai fazer uma biópsia que é feita também através do equipamento de ultrassom. O exame vai ser dado, né? A pessoa está dormindo durante esse exame e é um ultrassom que vai pelo reto e tem uma agulha na ponta, ele perfura a próstata em alguns lugares e tira esses fragmentos e leva para o laboratório para a pessoa, o patologista, olhar, né? Isso assusta um pouco de, vai furar a próstata e tal, mas é um exame seguro, né? A gente faz com antibióticos, sedação e tal. Não é a coisa mais agradável do mundo, estou de acordo com isso, tá? Não é um exame fácil de fazer, mas não é um exame que seja impossível e traz benefícios, obviamente. Muito bem, aí esse material vai para o laboratório. O patologista, então, é um médico treinado em observar esses tecidos no microscópio. E ele vai, a partir da aparência do tecido, te dizer, ou dizer para o médico que solicitou o exame, isso é câncer de próstata, sim ou não. E a partir daí ele vai dar algumas dicas também para a gente saber se é uma doença que cresce rápido ou se é uma doença que cresce lentamente. E uma das coisas que a gente usa hoje é um score que a gente chama de score de Gleason, tá? Que ele vai olhar a aparência do tumor e vai dar um número, assim, tá? E esse número varia ele de 6 até 10, tá? Menos de 6 não é câncer, né? Então a gente fala 6, tá? Mas é raro dar mais do que 8, 9, né? Então quanto mais alto, maior é a chance daquela doença ser uma doença que cresce rápido, que a gente chama de doença agressiva. Quanto mais baixo, maior é a chance daquilo ser uma doença que a gente chama de indolente, uma doença de crescimento lento, que não vai levar aquela pessoa a falecer. Tá? E é por isso que a gente define mais ou menos o que a gente vai fazer naquele momento. Tá? A gente leva em consideração o nível de PSA, nesse primeiro momento. 2, o tamanho do nódulo da próstata. E 3, os scores de Gleason, quão rápido aquele tumor cresce quando observado no microscópio. A partir desses 3 valores ali, a gente vai determinar se precisa de tratamento, sim ou não, e qual tratamento. Tá? Isso estamos falando de doença inicial, doença que está restrita à próstata. Existe uma abordagem hoje que chama observação, watchful waiting, que é um nome em inglês, que é vigilância ativa, active vigilance, Em português é vigilância ativa. Então, se você vê que o PSA está baixo, é um tumor pequeno, quando você olha no microscópio tem um crescimento lento, é uma conduta aceitável observar aquelas pessoas só. Tá? Você não vai operar aquele homem, não vai fazer radioterapia, não vai fazer nada. Você identificou uma doença da próstata que te parece lenta e você vai acompanhar. Não é que não vai fazer nada, você vai acompanhar aquela pessoa de perto com exames seriados. Se por acaso modificar alguma coisa no exame, você intervém com uma cirurgia, enfim, o que quer que seja. Mas isso pode, evitar um tratamento, mesmo ao longo da vida, pode ser que você nunca precise tratar essa pessoa. E 2, jogar o tratamento mais para adiante, quando ele seja necessário. Você evita de fazer um tratamento no momento inicial. Tá? Boa parte dos homens pode ser feito seguidos dessa maneira, com segurança. Tá? A gente tem vários estudos hoje que te mostram que operar agora, operar mais tarde não modifica nada, não aumenta o risco de morrer e tal. Só que tem um pouco da dificuldade do sujeito aguentar, aquele diagnóstico. Tô com câncer de próstata aqui, será que eu quero segurar, será que eu não quero e tal. Então nem todo mundo aguenta conviver com esse diagnóstico, Mas a gente sabe que esperar não tem nenhum problema, tá? Nessas doenças iniciais de crescimento lento. Não piora a vida da pessoa, não morre mais rápido, enfim, nada do tipo, tá? Então é importante saber isso. Acho que é importante a gente conversar, que a gente fala de câncer de próstata, as pessoas ficam achando que câncer é sempre igual, Tipo um câncer de pulmão, que é uma coisa que sempre cresce rápido, ou um câncer de pâncreas, que é uma doença que tem que ser tratada com rapidez, porque se não tomar conta ele espalha.
O câncer de próstata ele não é dessa maneira, né? Ele é uma doença mais lenta, então a gente consegue segurar com tranquilidade aquela doença só observando, tá? Essas iniciais. Agora, digamos, ele tem critérios que te sugiram que é uma doença que vai crescer rápido, que se você observar, no próximo exame talvez você tenha uma doença muito maior, um sintoma, ou então uma metástase, um linfonodo num osso. Então, nesse momento, se você detecta isso, que é assim, o PSA está muito alto, ou o tumor está ocupando o tamanho da próstata inteira, ou esse score de Gleason é um Gleason 8, 9, que te mostra que é uma doença que cresce rapidamente. Bom, aí nesse momento é indicado que a gente faça um tratamento. E a gente pode fazer com duas coisas o tratamento nesse momento. Ou cirurgia para retirada da próstata, enfim, opera e tira, ou um outro tratamento que a gente faz que é com radioterapia. Tá? Então você vai fazer uma radiação que passa por dentro da próstata, são vários feixes de radiação, sempre passando por meio da próstata. Imagina um asterisco, assim, né? São vários raios X que passam no meio e aí vai causar uma espécie de uma queimadura, digamos assim, na próstata. E isso é um tratamento curativo também. Tá? Às vezes a gente usa um bloqueador hormonal, enfim, para ajudar um pouco nessa radioterapia, mas o principal tratamento é a radioterapia. Tá? Qual é melhor? Eles são iguais. Em termos de controle e de cura, igual. Cirurgia e radioterapia. O que modifica aqui, então? Efeitos colaterais. Tá? Então, quando você faz a cirurgia, todos os dois podem causar duas coisas que são desconfortáveis para o homem. Que é a impotência sexual, porque você tira a próstata, pode tirar os nervos que inervam o pênis e aquilo pode dar impotência sexual. E às vezes você tira o esfíncter da bexiga, que é um músculozinho que fecha a saída da urina. Então, se você tira esse músculo que fecha a saída da urina com a próstata, isso dá incontinência urinária. A pessoa não consegue segurar a urina. Tá? Isso acontece em uns 30% das vezes. Quer dizer, 3 homens em cada 10 podem ter esse sintoma, que é de impotência sexual ou de incontinência urinária, que é não conseguir segurar a urina. Tá? Tanto a cirurgia quanto a radioterapia fazem a mesma coisa. Né? O problema é que a radioterapia ela vai aumentando ao longo do tempo, porque ela vai fazendo a cicatriz, esse efeito colateral, e a cirurgia dá mais no começo e depois recupera. Mas se você olha em 2 anos, é basicamente a mesma coisa em termos de controle e efeito colateral. Então são basicamente parecidos os tratamentos, tá? Em termos de controle de resultado e efeitos ruins do tratamento. Tá? E 70% das vezes aquilo ali vai dar tudo certo, vai resolver e a pessoa não vai ter nada, toca a vida. Tá? Então a maior parte das vezes dá certo. Quer dizer, com a maior parte das vezes dá certo, você tira a doença, né? Mas a maior parte das vezes dá certo, você tira a doença e não tem nenhum efeito colateral. Algumas vezes tem um pouquinho, é importante saber que isso existe. Né? E como é que você escolhe isso? Aí depende de um monte de coisa, né? O que a pessoa prefere, como que é a máquina de radioterapia no teu hospital, qual é o treinamento da equipe cirúrgica que você dispõe. Então, se você tem um cirurgião que é fantástico, é bom operar. O meu cirurgião ele não é tão especialista em próstata, ele é especialista em rim, e a máquina de radioterapia é fantástica, então vamos fazer mais radioterapia. É um pouco do lugar, né, que a gente está e a expertise que você tem em cada centro. Tá? Então, é basicamente igual. Né? Eu vejo entre os colegas uma tendência a, quando é o Gleason maior, quando o PSA está mais alto, fazer radioterapia, e quando está menor, fazer cirurgia. É uma tendência do hospital que eu trabalho, né? Mas não é uma regra absoluta. Cada lugar vai criar suas regras para decidir se é uma coisa ou se é outra, tá? Mas os dois são igualmente bons em resolver a doença, tá? Então eu acho que esse é basicamente o tratamento inicial da doença. E aí o que é importante a gente fazer depois? Acompanhar com o PSA, né? Se você opera depois da cirurgia, o PSA tem que estar 0, porque você vai ter tirado a próstata inteira, tá? Então você vai acompanhando sempre com PSA. Quando você faz radioterapia, o PSA não zera, né? Porque você queima a próstata. Então, algumas células sobram ali e tal. Ele vai baixando. Nunca chega a 0, tá? Quando você faz a radioterapia. É importante saber isso. E o acompanhamento é igual, tá? Então, deixa eu ver aqui outras perguntas aqui. Falei pra caramba já hoje, hein? Rapaz, hoje eu tô assim, animado pra falar. Falei o dia inteiro hoje. Tem bastante pergunta aqui. Tem bastante pergunta aí já? Tem Ótimo. bastante. Tá bom. Você quer começar a responder por aí ou a gente fala por aqui? Não, vamos responder as perguntas que chegaram. Então, chegaram algumas perguntas, vamos responder as que chegaram agora. Diz aí. Tem o Tony Nascimento, né? Ele perguntou qual o seu posicionamento sobre as terapias complementares e como ela ajuda no tratamento para combater e prevenir o câncer. Então, eu vou repetir aqui a pergunta, porque só para aparecer aqui, assim. Então, Tony Nascimento perguntando aqui qual é a minha posição sobre tratamentos complementares aqui e como isso interfere no tratamento, né? Isso. Então, depende do que você está chamando de tratamento complementar, assim.
Se for assim, você está no nutricionista, está fazendo um tratamento nutricional acompanhado por um especialista, isso é ótimo, né? É importante você manter um bom peso durante o tratamento. Está na fisioterapia, às vezes você tem que fazer fisioterapia para bexiga também, isso é importante, tá? Agora, se você está falando assim, vamos usar ervas medicinais, vamos usar coisas que não estão comprovadas cientificamente, eu teria um pouco mais de ressalvas a respeito disso, tá? Eu acho que assim, a gente sempre que possível tem que, sempre, né? Temos que usar tratamentos que a gente saiba que são efetivos, tá? Em particular em doenças iniciais. Quando você está aqui com doença curativa, não tem espaço para a gente tentar coisas alternativas ou coisas complementares, porque a chance de curar é agora. Então a gente tem que fazer o que está comprovado, que vai dar maior chance do paciente se resolver aquele problema dele, tá? Então eu acho que é isso que você tá. Se não for isso a resposta que você queria, faça uma outra pergunta aqui que a gente responde. O que você está pensando que é tratamento complementar aqui? Tá? Aí a gente vai adiantando aqui a pergunta. Deixa eu responder aqui enquanto está chegando coisas aí. Eu sigo isso aqui, o que vocês preferem fazer? Eu sigo isso aqui ou eu respondo pergunta? Pessoal aí, o que vocês querem? Sigo aqui, respondo pergunta, vai avisando aí. Tem tem uma pergunta que eu achei interessante aqui. Existe algum nível de PSA que é possível dispensar o toque retal? Tem uma resposta certa para isso, né? Basicamente tem onde você trabalha, do que tipo de coisa você faz, né? Se você tem um diagnóstico de câncer de próstata, é importante fazer o toque retal para avaliar qual é o tamanho da doença, enfim, poder acompanhar ao longo do tempo, tá? Se você está falando em rastreamento, pessoas que não têm diagnóstico de toque retal, de câncer de próstata, depende do lugar. Tem lugar que faz o toque retal para rastreamento, tem lugar que faz só o PSA, tá? Não tem um certo e errado aqui, tá? Mas assim, se você tem um diagnóstico, vai ter que fazer o toque para fazer o exame. Faz parte do exame físico fazer o toque retal, tá? Que não é bem o toque retal, né? Pelo reto, mas é o toque pelo reto que alcança a próstata, porque a próstata fica bem na frente do reto, né? Então você tocando, você consegue alcançar a próstata e examinar. Não é um exame assim que é fantástico em termos de informações que ele te dá, porque a próstata fica na frente do reto, então você consegue palpar a parte de trás e as partes laterais. A parte da frente ela não é acessível ao exame, né? Então você perde um pouco da próstata nesse exame, em torno de 30% da área da próstata você não consegue palpar. Mas, em contrapartida, a maior parte dos cânceres são na parte de trás. Então, é um exame relativamente efetivo, assim, não teria... A gente tem que parar de ficar com o preconceito em relação ao exame, né? Que é uma bobagem, gente. É só um exame físico que é feito no médico e fim de papo, tá? Não temos que ficar preocupados com isso, né? É porque a gente é meio latino, né? A gente fica com esse negócio da masculinidade, do sujeito e tal. Mas é uma bobagem, gente. Não tem nenhum tipo de constrangimento, de nada do tipo quando você vai no médico fazer nenhum tipo de exame, tá? É uma coisa absolutamente técnica aquilo ali. Fiquem tranquilos, tá? Ninguém tem nenhum problema a respeito disso, tá? Prostatectomia radical, já falei. Tudo que tem uns termos em medicina que são feios, né? Que você fala assim, nossa, que nome horroroso e tal. Tudo que é ectomia significa tirar fora, né? Então, prostatectomia, tirar a próstata fora, né? Então, o cara fala colectomia, tirar o cólon, né? Mastectomia, tirar a mama, tá? Então, esse nome é feio pra caramba, mas é o nome que deram aí. Em todas as línguas é assim, inglês é assim, francês é assim, tá? Então, ficou um termo médico chato e estranho, assim. Mas significa retirar a próstata, foi o que a gente falou, a cirurgia para retirada da próstata. Efeitos colaterais já falamos, pós-tratamento já falamos. Você acha que existe ainda muito preconceito do homem em relação à saúde? Eu acho duas coisas aqui, ó. Primeiro, é que eu sou homem, né? Então eu entendo. O homem é mais preguiçoso, né? Para se tratar. Então eu sei bem porque eu tenho asma e eu demoro pra caramba para ir no médico fazer meus exames. O meu médico ele me pede assim, exame, faz esse exame em maio aqui. Eu falei, cara, mas eu acabei de fazer. Eu falei, eu sei. É que eu tô te pedindo fazer em maio porque você vai fazer em setembro, eu te conheço, né? E é bem verdade, eu demoro mais. Então o homem, ele é um pouco mais relaxado em relação à saúde do que a mulher. Ele não deveria, né? A gente deveria ser mais atento como as mulheres são. E essa coisa do toque prostático lá, é óbvio que tem preconceito pra caramba na gente aqui, é uma coisa de brasileiros, de latinos em geral, né? Quando você vai lá pro Europa, anglo-saxão, nos Estados Unidos, os caras têm muito menos preconceito com esse negócio do exame do toque retal do que a gente, né? É uma bobagem, né, gente? Vamos abolir isso, deixar isso pra trás, né? Duas coisas que não precisa, né? Um é a gente não precisa cuidar mal da nossa saúde, e dois, não precisa deixar de fazer um exame por causa de preconceito, não sei o que. É meio bobo isso, né? Mas tem um monte, viu? Tem um monte de cara que tem medo. Vamos lá, aqui outras perguntas. Você quer responder? Vamos responder essa ao vivo aí? Tem da Márcia Fontana aqui e também da Renata Borges
e da Paula Lacerda. Então tá vendo como a mulher se preocupa mais com a saúde do que o homem? São 3 mulheres perguntando coisas sobre saúde da próstata. Eu não sei se deve ser os maridos, os filhos, os parentes, assim, né? Muito bem. Tony Nascimento, ele botou um negócio que depois leiam o comentário dele aqui. Não tem nenhum constrangimento, Tony Nascimento. Pode ficar tranquilo, cara. Talvez, assim, tenha um constrangimento da parte do paciente em relação ao médico, mas, assim, do médico em relação ao paciente não tem nenhum constrangimento, tá? Eu trato muito mulher, a maior parte dos meus pacientes são mulheres, né? E eu faço exame de mama nas mulheres, senhoras idosas, enfim, e não tem nenhum constrangimento nesse tipo do exame de órgãos que são relacionados a coisas sexuais, tá? É uma coisa absolutamente técnica quando você está fazendo esse exame físico, tá? Então você pode ter um negócio, fiquei constrangido de ir e tal, mas é da tua parte em relação ao médico, não é nunca do médico em relação a você, tá? Isso é totalmente técnico, honestamente, não tem nenhum tipo de problema, fique tranquilo. A pergunta que você falou foi da Paula, né? Tem da Paula, aí embaixo do Tony também. Paula Lacerda, esse aqui de sarcoma? Isso, do nível 7. Não, peraí. É outro tema aqui, ó. Mas eu posso falar isso aqui, ó. Paula Sérgio Oliveira, por favor, me diga quando você vai falar sobre sarcoma de partes moles. Estou muito descontente com o meu tratamento. Então, sarcoma não tem muito a ver com o próstata, né? O próstata é um carcinoma, né? Então, a gente tem 2 grupos básicos de tumores. O sarcoma é um câncer que vem... Vamos falar dos carcinomas antes. O carcinoma é um câncer que vem de glândulas e de peles, né? Então, por exemplo, vem da glândula salivar, do intestino, da mama. Então, são carcinomas de intestino, adenocarcinoma de pulmão, carcinoma escamoso da pele, tá? E o sarcoma, ele é um câncer que vem do recheio do corpo, assim, como se a gente comparar. É osso, ligamento, músculo, tá? Então, são cânceres que vêm dessas situações, tá? Existe sarcoma da próstata? Existe, né? É um tecido de sustentação da próstata. Super raro, né? Eu acho que eu nunca tive sarcoma, nunca vi nenhum paciente com sarcoma da próstata, meus pacientes, tá? Sarcoma de colo uterino, tá? Então, os sarcomas, eles são doenças raríssimas, né? São doenças, todas são doenças diferentes e raras. Cada vez que a gente trata um paciente, tem que dar uma revisada na literatura médica, ver se não tem nada de novo, porque são doenças raras, tá? E a gente chama sarcoma de partes moles porque é osso, é ligamento, músculo, a gente chama de parte mole, né? E parte dura é osso, cartilagem, esse tipo de coisa, tá? Então, depende de cada coisa, tá? Depende de cada lugar que você está tratando, o tratamento de sarcoma de partes moles. Um sarcoma de osso, de gordura, a gente trata de uma maneira, de músculo de outra maneira, tá? Mas, em geral, via de regra, se tem uma coisa que a gente vai fazer doenças pequenas, a gente vai operar e tentar tirar aquele sarcoma como um todo, com a cirurgia. Eventualmente, a gente pode fazer uma radioterapia para consolidar o tratamento, vai irradiar aquela área que foi operada. E quando a doença está à distância, aí depende se está assim, tem um sarcoma do músculo, mas ele já saiu do músculo e foi para o pulmão. Aí depende do tipo de sarcoma, o tipo de remédio que você vai utilizar. Tá? Cada sarcoma responde a um grupo de remédios diferentes. São doenças totalmente diferentes, tá? Não são todos iguais. Então acho que é isso, assim, de maneira super genérica, coisas de sarcoma. Outra pergunta era aqui da Márcia, né? Márcia Fontana, doutor, por favor, qual o risco de um fumante ter câncer de próstata, sem que tenha histórico familiar próximo? Então, a pergunta, vou botar de outra maneira. O cigarro é fator de risco para câncer de próstata? Não é fator de risco para câncer de próstata, tá? Cigarro é um veneno? É um veneno absoluto, né? É uma coisa terrível para a nossa saúde. Ele está relacionado com cânceres de diversas localizações, e aí é fácil a gente saber onde passa fumaça, né? Então pulmão, traqueia, boca, língua, lábio, esôfago, tudo isso que passa fumaça está relacionado ao câncer ao cigarro, né? Câncer desses lugares. Rim também tá, porque a toxina do cigarro entra no sangue, é filtrada pelo rim, e bexiga também, porque acumula aquela urina com as toxinas tóxicas do cigarro, tá? Ele aumenta um pouquinho a chance de câncer de outros lugares, porque a toxina circula no sangue, né? Então pâncreas, intestino e tal. Próstata e mama não parece ser muito o caso, tá? Então não tem relação com o cigarro, mas assim, parem de fumar, não é por conta do câncer de próstata, não é por conta da saúde como um todo. E não é só câncer, é doença de pulmão, coração, derrame cerebral, enfim. Cigarro não presta pra nada, tá? Evitem esse negócio na vida de vocês. É um venenão, viu? Deixa eu responder isso. Tem mais algum aqui que a gente... Acho que não. Tá, acho que por enquanto foi as ao vivo. Vou fazer as perguntas que foram offline aqui, ó.
Luiz Gustavo perguntou: meu tio e meu avô tiveram câncer de próstata, corre risco de desenvolver a doença? Então, Luiz Gustavo, se eu fosse dar uma estatística, a chance maior é você não ter a doença do que ter, mas a gente sabe que o teu risco de ter câncer de próstata é um pouco maior do que de um homem que não tem nenhum familiar que tenha câncer de próstata. Tá? Então, como você teve parentes que tiveram câncer de próstata, o que eu te recomendaria? Faça o rastreamento. Tá? A chance de ter é grande? Não, é pequena ainda, tá? Mas não é maior do que uma pessoa que não tem. Então é interessante que você faça o exame de rastreamento e aí tem que dar uma olhada a idade que teu avô teve e a idade que teu tio teve para selecionar a idade certinha, tá? Porque às vezes a gente começa um pouquinho antes, tá? Mas em geral é 50 anos. Então acho que é isso aqui a pergunta. Essa aqui é bem legal aqui da Juliana, de Chapecó, Rio Grande do Sul. Como a qualidade de vida, e ela assim, classifica a qualidade de vida como boa alimentação, exercício e tal, durante a vida pode interferir com o câncer de próstata? Muito, tá? O câncer de próstata, assim como várias outras doenças que têm relação com hormônios, os bons hábitos de vida reduzem muito a chance de você desenvolver essa doença. E a gente está falando do que aqui? De bons hábitos alimentares, e por bons hábitos alimentares a gente está falando daquela dieta do Mediterrâneo. Acho que eu já conversei algumas vezes sobre isso em meus lives, né? Que é alimentação baseada em grãos integrais, vegetal, verduras, frutas, limitar o consumo de carne vermelha, mais proteína de origem de peixe e limitar o consumo de álcool. Essa é a dieta que está relacionada com uma menor chance de desenvolver câncer, todos eles, tá? Não é só de próstata, mas de próstata em particular também, intestino e tal. Tá? Próstata tem alguns dados também de que dietas com muita gordura animal, gorduras vermelhas, carne vermelha, e dietas com muito leite, possam aumentar o risco de desenvolver o câncer de próstata. Tá? Então, esse bom hábito alimentar é importante. Tá? Obesidade é importante? Obesidade é um fator de risco importantíssimo para câncer. 20% dos casos de câncer são relacionados à obesidade. Tá? E próstata também está nesse grupo de cânceres que aumentam o risco quando a pessoa está acima do peso. Tá? Então, fundamental manter um bom peso. E exercício físico da mesma maneira. A gente sabe que o exercício físico tem um impacto monstruoso na redução de risco de câncer de intestino. Reduz em 25%, né? Um caso em cada 4 a menos em câncer de intestino. Tá? Em próstata parece também ser bastante importante, não chega a ser um em cada 4, mas é uns 10% de redução de risco de câncer de próstata. Então é importante exercício físico. Então olha aqui, a tríade, que é a mais importante aqui. Dieta apropriada, que é aquela dieta do Mediterrâneo, manter atividade física e um bom controle de peso. Tá? Isso vai fazer o seu risco de câncer de próstata se reduzir, não só próstata como outras doenças como um todo, né? Oncológicas. E aí também estamos falando de outros benefícios, né? Cardiovascular, enfim, outras doenças também vão ter seus riscos reduzidos se tendo bons hábitos de vida. Tá? Essa aqui da Laís a gente já falou, Disponibilidade já falou também. Tem uma pergunta aqui de Maria Luísa: o câncer de próstata pode se espalhar para outros órgãos? A resposta é sim, né? Qualquer tipo de câncer pode sair do lugar onde ele apareceu e ir para um órgão à distância. Tá? Então, o que vai determinar se ele vai sair sim ou não? Tá? Depende da agressividade da doença, ou seja, quão rápido ela cresce e quanto tempo a gente demora para fazer aquele diagnóstico. Né? Por vezes, a pessoa não faz rastreamento ou optou por não fazer, ou enfim, fez e esqueceu e tal. A gente pode pegar já a doença com metástase à distância, né? Que é quando a doença sai da próstata, entra na corrente sanguínea e aí viaja pelo sangue, indo encalhar em algum órgão à distância e aí volta a crescer naquele lugar. Tá? Câncer de próstata ele tem uma disseminação habitual. Primeiramente, ele gosta de pegar o caminho das células de defesa e ir para os gânglios de defesa do corpo. Em geral, são gânglios de defesa que ficam dentro da pelve, né? Dentro do osso da bacia, próximos à próstata. E ele também tem uma predileção para sair dali e se encalhar dentro de um osso, na medula óssea, no tutano ali do osso, que é onde é feito o sangue, né? As células sanguíneas. Estão fazendo metástase óssea. Essas são as localizações habituais das metástases de câncer de próstata. E quando tem metástase, como é que a gente faz o tratamento? Depende também. Tá? Está mudando muito rápido esse negócio, né? De como a gente faz tratamento quando tem doenças à distância. Antigamente a gente fazia bloqueios hormonais e aí segurava só bloqueando a testosterona até aquela doença voltar a crescer, e aí quando a doença voltava a crescer a gente fazia quimioterapia. E hoje a gente resolveu fazer a ordem inversa, né? A gente tem um estudo que começou fazendo quimioterapia antes e depois bloqueio hormonal,
Então você faz uma quimioterapia rápida, 4 meses e tal. É meio pesado esse tratamento, tá? Então o primeiro mês é meio complicado, esses 4 meses. Depois a pessoa recupera a toxicidade do tratamento. Ela baixa bem a doença, depois controla com o bloqueio hormonal. E hoje a gente já sabe que 2 bloqueadores hormonais juntos têm o mesmo efeito que quimioterapia, que é a abiraterona e o bloqueio com a goserelina. E aí fica a longo prazo controlando aquela doença, tá? Basicamente isso, né? E aí, quando o tratamento... Mas é habitual que a gente faça esse tratamento por um tempo e ele venha a falhar, né? Porque a doença ela não é boba, ela começa a descobrir como o remédio funciona e aí volta a crescer. Então, pessoas que têm câncer nessa situação vão ter que trocar de tratamentos de tempos em tempos, né? Descobri como é que funciona o remédio X. Para o remédio X, começa o remédio Y, tá? Então, é habitual de quem tem câncer de próstata metastático ou qualquer câncer metastático, né? Que a gente vá trocando os tratamentos ao longo do tempo, quando a doença descobre como o remédio funciona. Muito bem. Já falamos disso aqui. Pergunta de Alberto, 28 anos. Jovens também podem ter câncer de próstata? É mais raro, viu, Alberto? Assim, tudo nessa vida é possível, né? Mas é raro de acontecer, né? Eu estudei na França, né? O mestrado. E o francês é um sujeito meio poético, né? E eles falam assim que na medicina e no amor nem nunca nem sempre, né? Tipo assim, pode tudo, né? Tem aquela pessoa que volta lá com o namorado que não gosta. Então, aqui também pode acontecer de o negócio voltar e aparecer cedo. Mas é raro, né? É raríssimo. A gente fala isso porque assim, nunca acontece. Aí vem um cara falar, mas eu tenho um paciente. Aí pronto, morreu seu nunca, né? O cara tem um, né? Mas é uma raridade, tá? Eu particularmente nunca vi, não conheço casos disso, mas eventualmente deve ter um caso escrito na literatura. Mas é uma doença de pessoas mais velhas, né? Então você com os 28 anos fica tranquilo aí que não deve se preocupar com isso nesse momento. Quando você chegar lá com seus 40 e poucos anos, aí está na hora de você conversar com o seu médico sobre fazer rastreamento sim ou não para câncer de próstata. Tá? Mais novo, não se preocupe. Tem um dado interessante aqui que a gente não sabe, muita gente não sabe isso, né? Mas o câncer mais comum de homem jovem abaixo de 35 anos é o câncer de testículo, né? Que é uma doença relativamente rara. Esse é o câncer mais comum em homens abaixo de 35 anos, tá? E é uma doença extremamente curável. A gente cura assim 98% dos casos, assim. Mesmo quando a pessoa está com doença com metástase, né? Está no testículo, está no pulmão, por exemplo. Faz quimioterapia, aquilo ali devasta a doença, né? Super efetivo, tá? Então é o câncer mais comum do homem jovem, o câncer de testículo. E felizmente é o câncer, um dos cânceres mais curáveis, tá? Essa doença, raramente a gente precisa dar problema, né? Dá trabalho, né? Tem que tratar, né? Vai ter que fazer a cirurgia para retirar do testículo que está comprometido, tá? E o homem sobrevive com tranquilidade com um testículo só, tá? A testosterona é preservada e tal. Alguns homens podem ter assim, dificuldade para ter filho, mas não é a regra. Em geral, a fertilidade é preservada também, tá? E é super curável, tá? Aí, eventualmente a gente faz quimioterapia, que são tratamentos um pouco pesados, mas que curam, tá? Então é uma doença extremamente curável. E o principal sintoma, que também é complicado aí, é uma massa indolor no testículo, né? Você tem um aumento no testículo que você não dói, não incomoda nada do tipo, né? Então às vezes o sujeito demora para ir no médico porque aumentou o testículo, acho que de repente bateu, sei lá, enfim. Como não dói, a pessoa não vai, né? Então isso é a regra, tá? Mas assim, tem casos que pode doer, enfim, aí o cara vai mais rápido. Mas no geral não dói, a pessoa demora um pouquinho para ir. Mas mesmo assim a gente cura, viu? É muito curável essa doença. Então já falamos aqui isso. Já falamos isso. Chegaram questões aí agora não? Chega. Como é que tá? Tem da Paula Lacerda aqui. Vamos lá. Paula Lacerda não, Renata Borges, desculpa. Vamos ver aqui, ó. Onde está Renata Borges? 7. Onde está? Renata Borges. Tá. Câncer de próstata nível 7 é muito avançado? Renata Borges. Essa pergunta então do nível 7 do próstata deve ser Gleason 7, né? O Gleason, ele não é uma score de tamanho de doença, né? Ele é uma score que te diz quão rápido aquela doença cresce, tá? Então, quando você vê Gleason 7, ele é uma doença de crescimento intermediário. Não é uma doença muito rápida, nem uma doença muito lenta, tá? Então, o que a gente está vendo com o Gleason? Está vendo o comportamento da doença. É uma doença que vai crescer rápido ou crescer devagar. O que vai te dizer o tamanho da doença, que é o que a gente chama de estadiamento, aí são outros exames, né? São exames de imagem, você vai olhar a próstata e o resto do corpo todo. Eventualmente a gente vai cintilografia óssea para ver como está o esqueleto, se tem alguma metástase sim ou não, tá? E o exame físico que é pelo toque retal, tá? O toque prostático, tá? Isso vai te dizer o tamanho da doença, tá?
Então essa é uma das informações que a gente usa para fazer o tratamento, que é a agressividade da doença, a velocidade de crescimento. Tá? Mas precisamos saber também o tamanho da doença no começo. Né? Tem 3 coisas que a gente usa para definir o tratamento de câncer em geral. Tá? Não é tratamento de próstata especificamente. Então a primeira coisa é qual é a doença. Então a gente precisa da biópsia para saber qual é a doença e qual é a velocidade de crescimento, qual é o grau de agressividade, quais são os pontos fracos daquela doença. Tá? Então a gente precisa saber conhecer detalhes da doença. Isso é pelo tecido. Segunda coisa que a gente precisa saber, qual é o tamanho da doença. Tá? Doenças pequenas, em geral, a gente vai operar. Doenças à distância, em geral, a gente vai fazer tratamento com quimioterapia. Então esse é o que a gente chama de estadiamento. Tá? Então primeiro é saber qual é a doença, segundo, saber qual é o tamanho da doença. E terceiro é saber, com detalhes, quem é a pessoa que está doente. Tá? É uma pessoa jovem que aguenta qualquer tratamento ou é um senhor mais idoso que não vai aguentar uma cirurgia, por exemplo? Então, a gente sabendo essas 3 coisas, quão rápido a doença cresce, qual é aquela doença, quais são as características. 2, qual o tamanho da doença. 3, qual é a capacidade daquele sujeito de receber tratamento. Com essas 3 informações, você vai definir o que a gente vai fazer, a estratégia de combate da doença. Tá? Então, essas são as 3 principais coisas. Temos aí mais perguntas por enquanto? Ou não? Temos da Natana Azevedo. Vamos ver aqui outras perguntas. Da Natana você já respondeu. Vamos olhar aqui. Mas não comenta. Então a pergunta da Natana Azevedo. Câncer de próstata inicial da disfunção erétil. É raro, viu? Um câncer de próstata no começo da disfunção erétil. Porque a disfunção erétil, que é a impotência sexual, né? O nome técnico para impotência sexual, ela acontece porque o nervo, tem 2 nervos que inervam o pênis, eles passam por trás da próstata, né? E você tem na cirurgia porque você às vezes tem que retirar esse nervo, tá? O câncer de próstata, quando está pequeno, ele não sai da próstata para pegar um nervo, né? Ele fica em geral restrito na próstata, então não deve ser isso. Agora, uma doença mais avançada que cresce para trás, ela pode invadir o nervo e causar dano no funcionamento do nervo? Pode, tá? Então, câncer de próstata mais avançado pode causar disfunção erétil, tá? Que é danificar um nervo que inerva o pênis que passa ali por trás, tá? Mas quando a gente está falando de disfunção erétil e câncer de próstata, disparado é por causa do tratamento, né? Porque a gente opera para tirar a próstata e eventualmente tem que tirar o nervo junto, né? Ou irradia a próstata e aí vai irradiar o nervo que está passando do lado e aí vai danificar o nervo, tá? Então, em geral, é por conta do tratamento e não por conta da doença. Falo perguntas genéricas aqui também? Ou... Temos aqui então uma pergunta de Fran Carlos Almeida. Por favor, o que pode aumentar as plaquetas para quem está em tratamento? Então, essa é uma pergunta que volta com frequência e a resposta é um pouco frustrante, que é não tem nada para fazer. Tá? Plaqueta é uma célula, é um fragmento de uma célula que chama megacariócito. A quimioterapia, ela ataca aquelas células que crescem rápido. O efeito do remédio é matar a célula que cresce rápido. Então, como o câncer cresce rápido, ele é atacado pela quimioterapia, tá? E os efeitos ruins são em células do corpo da gente que crescem rápido também, né? Células normais. E a plaqueta, a célula que dá origem à plaqueta, é uma dessas células. Então, quando você faz quimio, ela mata essa célula e aí a plaqueta baixa, né? E aí o que você faz? Tem que esperar, tá? Esperar aquela célula se recuperar e aí a plaqueta vai voltar a subir rapidamente. O tempo de vida de uma plaqueta, em média, é 7 dias, tá? Então, você está com plaqueta baixa, faz o exame de sangue na semana seguinte, provavelmente já vai estar alta de novo, ou enfim, ou em 2 semanas, tá? Muitas perguntam o que eu como, o que eu deixo de comer. Não tem nenhuma comida que você vai comer que vai aumentar, não tem nenhum remédio que você vai fazer que vai subir a plaqueta, tá? Então, plaqueta é só esperar, tá? Célula branca também é afetada, que é a célula de defesa, né? Pela quimioterapia. A célula branca, quando está muito baixa, a gente pode fazer um remédio para estimular ela a crescer mais rapidamente, que chama GCSF, ou filgastrima, ou granuloquine. São nomes diferentes para a mesma coisa, né? Um remédio que você faz, injeta no subcutâneo até. E aí aquilo ali estimula a célula branca a crescer, tá? Mas em geral não precisa disso não, né? Para tumor sólido, né? Que é o tumor que o oncologista trata, né? Não estou falando de leucemia, né? Linfoma do tipo. Só esperar já sobe, tá? É habitual que dá uma baixadinha na segunda semana, na terceira semana já está alto de novo, tá? E em geral a gente não precisa fazer nenhum remédio nem para plaqueta e nem para célula branca, é só esperar subir, tá? Célula vermelha também baixa um pouquinho, mas ela vai baixando mais lentamente, porque o tempo de vida dela é mais longo, né? Uma célula vermelha dura uns 90, 120 dias, né? Então uns 3, 4 meses, tá? Então você vai ver assim, depois do começo do tratamento para o final do tratamento, vai cair, tá? Então é habitual. Tem um paciente que começa com 13% de 13 gramas de hemoglobina, chega no final tá com 10, né?
vai baixando. Aí você para o tratamento e sobe sozinho, tá? É só comer normalmente que aquilo sobe, tá? É raro precisar transfundir, tá? Hemácia, mas eventualmente precisa, tá? Não é a regra, mas é bom que tenha esse recurso, né? Para a sala vermelha. Aqui, Tony Nascimento aqui, ó. Terapias complementares. Então ele fala aqui como reiki, macrobiótica, ayurveda, homeopatia, meditação, acupuntura e tal. Então, dentro dessa lista de coisas que você está falando como terapias complementares, tem coisas que ajudam e coisas que não ajudam, tá? E essas coisas que ajudam hoje, ao bem-estar como um todo, a gente tem agrupado numa especialidade que chama medicina integrativa, tá? Que são técnicas para melhorar a tua qualidade de vida durante o tratamento ou até depois do tratamento também, tá? Então, essas técnicas que melhoram a tua qualidade de vida durante o tratamento e depois, tem que ser técnicas com comprovação científica também, tá? Não pode ser qualquer coisa nesse grupo. Então, desse grupo de coisas que você me botou aqui, ó, meditação é uma coisa que sim, está comprovado que ajuda, tá? Exercício físico também, alongamento também, acupuntura também, tá? Então, essas coisas a gente usa. Eu uso com alguma frequência. Eu mando para um colega que tem mais experiência, que tem experiência com isso, né? Eu não tenho nenhuma experiência com isso, só de leitura que eu tenho, tá? E tem outras coisas aqui que a gente sabe que não funciona, né? Então, homeopatia não tem nenhum benefício, nenhuma doença, tá? Dá um pouco de ódio nas pessoas quando eu falo isso, né? Tem gente que defende homeopatia, mas a homeopatia não tem nenhuma comprovação científica que funcione para nenhuma doença, tá? Até o princípio da homeopatia não faz muito sentido. Aí vai ter um monte de gente que vai botar, mas eu tomo e melhoro. Sempre tem uma pessoa que faz o tomo e melhoro. A gente não sabe se tomou melhorou porque melhorou sozinho, tomou melhorou porque, enfim, outra coisa que tomou junto. Mas em estudo clínico nunca foi comprovado que nenhum remédio homeopático funcione, tá? Reiki também não, tá? Esse negócio de imposição de mão não funciona. Macrobiótica eu não sei exatamente o que você está falando, talvez seja uma coisa de repor a flora intestinal, aí sim, né? A gente usa isso, tá? E Ayurveda eu também não conheço. Mas sim, se você está usando uma técnica de medicina integrativa orientado por um profissional que é da área da medicina integrativa, é bem-vindo, tá? Tudo que vem para ajudar é bem-vindo no tratamento, tá? Espiritualidade, assim, tudo tá bem-vindo. A gente não tem muito... Acho que hoje é só mais forte, né? Ninguém é dono de nada, verdade, enfim. Se tiver comprovação científica na sua área, use e tal. Isso é tranquilo de usar. Muito bem, gente. Acho que tem mais coisas. Tem mais aí? Alguma coisa aí, né? É a última? Deixa eu dar uma olhada. Essa era a última, assim. Acabou o tratamento ali mesmo. Tem a Angelita aqui, Barbete. Isso, Angelita. Quanto tempo demora para você recuperar a anemia depois do tratamento? É bem rápido, viu? Porque você para com o efeito da quimioterapia em matar aquela célula sanguínea original, né? Ou inibir o crescimento da célula e rapidamente sobe. Assim, um mês, 2 já está normal, tá? Tem paciente que me surpreende até. O que é importante a gente dar uma olhada para esse negócio da anemia? Ver se realmente a anemia é por conta da quimioterapia. Então você tem que dar uma checada nos depósitos de ferro, né? Se tem ferro no corpo da pessoa. Aí você pede lá transferrina, ferritina, ferro sérico e tal. Se tiver tudo ok com os estoques de ferro, é só tocar a ficha que o negócio come normal, faz exercício e vai subir sozinho, tá? Se eventualmente o ferro está um pouquinho baixo, a gente suplementa, faz um remédio oral de ferro, um neutroferro, um ferro ferroso lá, com vitamina C, e aí vai também, tá? Ferro ferroso é meio dureza de fazer porque dá um pouco de dor de barriga, aí às vezes saem escuras, as pessoas não gostam muito. Eu tenho usado mais ferro neutroferro, né, que é o ferro quelado, que absorve mais fácil, tá? Preferência minha também. Se quiser usar o ferro normal, que é mais barato, com vitamina C, também absorve muito bem. É só que às vezes dá um pouco de dificuldade gastrointestinal aí. Mas aí é de cada um, né? Tem gente que faz, não tem nada, tem gente que faz, tem constipação, tem gente que faz, tem diarreia. Cada intestino é de uma maneira diferente, né? Essa é a variedade do corpo humano em relação aos remédios que você toma, tá? Mas é rápido, viu? Com poucos meses já sobe bem. Acabamos? Ou tem uma mais? Recebemos mais uma. Tem mais uma pergunta. Olha aí, ó. Carlos. Saideira. Último, Fran Carlos. Fran Carlos aqui de novo. Beleza. Então, o Fran Carlos está perguntando assim, quanto tempo de vida tem uma pessoa que tem metástase no fígado? Isso é uma pergunta difícil da gente responder, né? Porque metástase no fígado significa que a doença saiu do lugar de origem dela e foi se alojar no fígado, tá?
É uma situação que tem que ter um pouco de atenção, porque é o que a gente chama de metástase visceral. Então, quando está num órgão à distância, a gente tem que ficar atento e tem que fazer um tratamento rápido, tá? Quanto tempo a gente controla aquela doença? Não sabemos, né? Depende muito da resposta ao tratamento que você tem e do remédio que está usando, né? Cada pessoa de um jeito diferente, né? Eu tenho pacientes com câncer de mama, por exemplo. A última minha paciente que teve metástase de fígado, ela estava tratando um câncer de mama. E aí a gente fez um remédio e deu tudo certo, sumiu, ela está em controle, não sente nada, tá? Tem gente que vai ter metástase do fígado e o tratamento pode não funcionar tão bem. Então depende muito da resposta ao tratamento que a pessoa tem, né? E essa coisa do quanto tempo, é muito difícil isso, né? Todo mundo quer ter essa resposta, né? A bola de cristal, o que vai acontecer no futuro, se eu fizer esse remédio, o que acontece, se eu fizer aquilo que acontece, quantos por cento e tal. Então, eu acho que não é uma coisa da gente... É lógico que todo mundo quer saber, eu também quero, a gente fica angustiado, mas eu não acho que a gente tem que basear nossas decisões em o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o percentual... Porque a gente não tem controle sobre isso, né? Se eu pudesse curar todo mundo, eu curaria todo mundo, mas eu não tenho esse poder, né? O que a gente tem o poder é saber o que a gente vai fazer, tá? Então, o que vai acontecer eu não sei. Eu sei que eu vou optar pelas melhores medicações e as melhores práticas para aquilo sumir, tá? Então, eu sei o que eu vou fazer. E eu sei as informações que eu vou usar, os remédios que eu vou usar. Se vai dar certo ou não, a gente não tem certeza absoluta, mas a gente vai fazer o melhor possível para que dê certo. E se não der certo, a gente vai estar acompanhando muito próximo para modificar o tratamento, caso ele não dê certo no primeiro momento. Tá? Então, eu acho que não devemos nos ater muito, embora seja difícil esse exercício, né, de não pensar muito o que vai acontecer, mas a gente deve se ater mais, vamos botar dessa maneira, em vez de não se ater muito, a gente tem que se preocupar mais com o que a gente vai fazer para resolver aquela situação do que vai acontecer. Porque o que vai acontecer a gente não tem muito controle, né? Nenhum ser humano vai saber o que vai acontecer. Então, eu sei que é uma resposta que fica um pouco no campo das elucubrações, mas é um pouco como eu penso, né? E um pouco do tratamento que eu tento oferecer e colocar dessa maneira para os meus pacientes, tá? Então, eu espero que tenha te ajudado de alguma maneira esse tipo de resposta, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Obrigado, pessoal do Espaço de Vida, pelo convite. Estão ali, ó. Elas estão na produção ali. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Esse microfone, inclusive, aqui, ó, que eu estou usando, eu comprei um igual só porque eu usei aqui uma vez. Então, o meu lado da minha casa é igual a esse aqui. E eu também transmiti para o meu canal aqui, para minha página do Facebook. Então, quem tiver interesse na minha página, vai lá dar uma olhadinha também, tá? Aqui é meu nome, DR Felipe Hades, tá? E o pessoal da minha página, obrigado por sempre estar acompanhando aí, tá, gente? Tá bom, gente? Obrigado aí. Até a próxima.